sem corpo humano, ao Santo Filho. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, a paz do Senhor Jesus. Este é o quadro Vivendo a Palavra. Este quadro em que nosso propósito é ganhar almas para Jesus e edificar o povo de Deus através da palavra do Senhor. Estamos chegando aqui hoje, amados irmãos, para lermos o capítulo 8 aqui do livro de Esdras, já entrando na reta final de mais este livro que possui 10 capítulos, né? Se você ainda não fez isso, abra sua Bíblia comigo para lermos juntos a palavra do Senhor. Capítulo 8, versículo 1. Estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Verso 2. Dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Tamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atuz. Verso 3. Dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele, por genealogia, se contaram até 150 homens. Verso 4. Dos filhos de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Verso 5. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. Verso 6. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Verso 7. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Verso 8. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Verso 9. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Verso 10. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. Verso 11. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. Verso 12. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. Verso 13. E dos últimos filhos de Adonicão, seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com ele 60 homens. Verso 14. E dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. Verso 15. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Verso 16. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Eunatã, que eram sábios. Verso 17. E deles mandado para Ido, chefe, no lugar de Casifia, e lhes pus palavras na boca para dizerem a Ido, seu irmão, e aos netineus, no lugar de Casifia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. Verso 18. E trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, e com os seus filhos e irmãos 18. Verso 19. E Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos, e os filhos deles 20. Verso 20. E dos netineus que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 netineus, que todos foram expressos por seus nomes. Verso 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Aava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para todas as nossas posses. Verso 22. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam.
Verso 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Verso 24. Então separei 12 dos maiorais dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com ele 10 dos seus irmãos. Verso 25. E pesei-lhes a prata e o ouro, e os utensílios que eram oferta para a casa de nosso Deus, a qual ofereceram o rei e os seus conselheiros, e os seus príncipes, e todo Israel que ali se achou. Verso 26. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em objetos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro. Verso 27. E 20 taças de ouro, de 1000 daricos, e 2 vasos de bom metal lustroso, tão desejável como o ouro. Verso 28. E disse-lhes: consagrados sois do Senhor, e sagrados são estes vasos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária, oferecida ao Senhor, Deus de vossos pais. Verso 29. Vigiai, pois, e guardai-os, até que os peseis na presença dos maiorais dos sacerdotes, e dos levitas, e dos príncipes dos pais de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Verso 30. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata e do ouro, e dos vasos, para trazerem a Jerusalém a casa de nosso Deus. Verso 31. E partimos do rio Ahava, no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que armavam ciladas no caminho. Verso 32. E viemos a Jerusalém, e repousamos ali 3 dias. Verso 33. E no dia 4 se pesou a prata e o ouro e os vasos na casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias. E com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com ele Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui, levitas. Verso 34. Conforme o número e conforme o peso de tudo aquilo, e todo o peso se descreveu no mesmo tempo. Verso 35. E os transportados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Verso 36. Então deram as ordens do rei aos sátrapas do rei e aos governadores de aquém do rio, e ajudaram o povo e a casa de Deus. Descendo ao mundo a luz do céu, vestiu-se em corpo humano. Muito bem, meus amados irmãos, terminamos aí a leitura do capítulo de número 8 aqui do livro de Esdras. Para a nossa mensagem desse dia, eu quero reler o verso 21. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para todas as nossas posses. Nome amável de Jesus, por nós ali maldito. Jesus, a luz és tu do céu, Jesus, o nosso amado, Jesus, o verdadeiro Deus.
Amados irmãos, irmãs e ouvintes da palavra do Senhor, o capítulo que lemos descreve a viagem de Esdras a Jerusalém com o grupo que ia com ele desde a Babilônia. Durante a longa viagem, Esdras e seu grupo se acamparam junto ao rio Ahava. Ali Esdras proclamou um jejum a fim de buscarem a Deus por proteção, pois Esdras sabia que o restante da viagem seria perigosa, pois havia muitos inimigos e estes não queriam que Esdras e seu grupo chegassem a Jerusalém em paz. Esdras e os que estavam com ele, então, jejuaram e oraram, buscando a proteção de Deus para eles, suas famílias e para suas posses. O verso 23 nos diz que Deus se moveu pelas orações deles. Dessa forma, Esdras e seus companheiros foram protegidos pelo Senhor e chegaram em paz a Jerusalém depois de 5 meses de viagem. Amados e queridos irmãos, nós também, da mesma forma, estamos empreendendo uma viagem. Deixamos a Babilônia, que é este mundo de pecado, para irmos a Jerusalém celestial. A viagem é longa e perigosa, pois os nossos inimigos espirituais estão aí por todos os lados para tentar nos impedir de lá chegarmos. Esses inimigos são Satanás, o mundo e o pecado. Nós somos frágeis, por nós mesmos não temos condições nenhuma de resistir e vencer esses poderosos adversários. Então, amados irmãos, temos de fazer como Esdras, vivermos em oração e jejum. Através da oração e do jejum, Deus nos dá a força necessária para sermos mais que vencedores sobre o diabo, sobre o mundo e sobre o pecado. Porém, se formos negligentes e nos descuidarmos da comunhão com Deus, certamente pereceremos nessa difícil jornada. Meu irmão, minha irmã, segundo a graça que o próprio Deus lhe dá, ore sem cessar e jejue regularmente. Estamos já na reta final de nossa viagem. A Jerusalém celestial é logo ali. Porém, nesses tempos do fim, nossos inimigos se esforçarão ainda mais para nos impedir de prosseguir. Mas as armas espirituais que temos, a oração e o jejum, certamente destruirão todas as fortalezas dos nossos inimigos. E assim avançaremos firmes. Aleluia, e chegaremos a Jerusalém celestial. Louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, então busquemos a Deus e jejuemos. A nova Jerusalém nos aguarda. E lá chegaremos e desfrutaremos para sempre das glórias eternas. Medite nessa palavra e não se esqueça, ore a Deus e jejue. Já estás de pecar, aceita o perdão de Jesus. Se vida nova quiseres achar, aceita o perdão de Jesus. Oremos, querido Pai Celestial. Obrigado, Pai, pela leitura de mais este capítulo e pela palavra que o Senhor tem nos dado, Senhor. Nos despertando, Pai. Aleluia, que nós temos armas poderosas com as quais nós podemos caminhar vencedores contra esses 3 terríveis inimigos, Satanás, o mundo e o pecado, que querem nos derrotar e nos impedir de chegar a Jerusalém celestial. Senhor, me fortaleça para orar mais e jejuar também. Ajuda o teu filho também, a tua filha que ora comigo agora, porque cada um de nós precisa, Senhor, buscar mais ao Senhor e jejuar. Deus, conceda-nos a tua graça para isso. É o que te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Se não podes tuas lutas calmar,
aceita o perdão de Jesus. Se meus desejos não podes tomar, aceita o perdão de Jesus. Venha Jesus pecador, por ti morreu lá na cruz. Muito bem, meus amados irmãos, assim estamos chegando ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. Que Deus possa continuar lhe abençoando, lhe sustentando, renovando em seu coração o apetite pela Palavra de Deus. Convido você, espero você amanhã para lermos o capítulo 9, que é o penúltimo capítulo aqui do livro de Esdras. Amém? Que Deus te abençoe, te dê um dia de vitória e até amanhã na paz do Senhor Jesus. Já estás de pecar, aceita o perdão de Jesus. Se vida nova quiseres achar, aceita